Oi, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem? Tô aqui gravando esse vídeo com esse finalzinho de tarde, esse sol gostoso. Talvez não fique muito bonito pra vocês aí, mas eu tô amando esse efeito. E aqui, nesse período do ano, é muito interessante onde eu moro, porque durante a noite é frio e depois, ao longo do dia, se tem sol, vai ficando muito gostoso, dá até pra pegar uma praia, né? Pra quem é mais corajoso, gosta do mar um pouquinho mais refrescante, pra não dizer gelado. E no final da tarde vai ficando friozinho de novo, então é gostoso pegar esse sol. E essa semana eu tô especialmente focada em observar de uma outra forma os processos que eu tô passando agora na minha vida. E estou participando de um grupo e esse grupo está trazendo várias percepções. Eu até anotei aqui alguns pontos, eu vou olhar às vezes para cá para lembrar dos pontos, que senão começa a devagar demais e o negócio fica meio desconexo. E além disso, gosto de estudar muito, assistindo também conteúdo aqui, né, do YouTube. E assistindo um vídeo essa semana, eu percebi assim o quanto é importante a gente ser desnecessário, né? Esse é um conceito novo aí que eu tô aplicando na minha vida. Porque o meu normal era sempre tentar agradar, sempre tentar ser útil, sempre tentar fazer as coisas pensando primeiramente no bem-estar dos outros. E nunca eu pensava em mim. E isso era uma culpa tão inconsciente que as poucas vezes em que eu fazia as coisas pensando em mim e avaliando de um ponto de vista do que seria possível, eu escutava muito comum das outras pessoas que eu era extremamente egoísta ou interesseira. E daí eu ficava muito magoada, porque eu não tinha uma compreensão de que isso só estava refletindo como eu me sentia, na verdade, e não que realmente eu estivesse sendo isso. E se estivesse sendo também, né, agora eu entendo que não teria problema algum. O correto, na verdade, é a gente sempre pensar em primeiro lugar na gente, pra gente poder oferecer algo de bom pros outros. E pensar em primeiro lugar em mim não quer dizer que eu não penso nos outros, mas não esquecendo de mim, eu tenho muito a oferecer. E eu percebi, assim, o quanto eu poderia estar no melhor lugar, na melhor situação, com as melhores possibilidades, e eu não conseguia me conectar com tudo isso, ou enxergar todo esse potencial, ou me enxergar merecedora daquilo ali que eu estava acessando. E veio muito claro essa resposta essa semana, porque eu consegui perceber o quanto era difícil para mim viver em paz, viver bem, viver de maneira tranquila e segura e tendo as coisas de uma maneira fácil, rápida e feliz mesmo, né? E isso foi como eu registrei os estímulos e as situações que eu passei durante a minha infância. E não quer dizer que a minha família, os meus familiares, sejam pessoas ruins ou as piores pessoas do mundo, ou as coisas tenham acontecido intencionalmente por maldade deles. É o que eles poderiam ser, era como eles enxergavam o mundo. E eu falo isso de um lugar que eu errei muito com as minhas filhas, porque eu não me questionava sobre isso. Eu só ia replicando, repetindo, sem prestar atenção no que eu estava produzindo, né? De novo, repetindo pra minha vida. E muito comum ao longo da minha vida eu tá passando por um momento de grande realização, de coisas legais acontecendo e tudo começar a desmoronar. Começar a desmoronar, começar a dar errado. E daí, qual era a minha primeira reação? Olhar para o que estava acontecendo e, nossa, eu sou azarada. Nossa, eu tô sendo castigada.
sendo que não é sobre isso, né? Agora eu compreendo que os imprevistos ou as circunstâncias desconfortáveis que eu passo, elas não são um castigo, elas são um caminho para coisas melhores acontecerem, é um caminho me preparando para sustentar o que de melhor eu vou acessar, né, em frente. E também pode ser, claro, um reflexo de como, para mim, é desconfortável lidar com a tranquilidade, com a paz e com a segurança. Então, eu tenho que criar alguma coisa, e aí entra o fato que a gente cria tudo realmente o tempo todo, para isso desconstruir essa paz, né? Eu via de uma maneira inconsciente no meu corpo, nos meus processos, que ter paz era algo estranho, perigoso e totalmente desconhecido, né? E isso se aplica em várias coisas. Essa semana eu tive um tempo a mais livre, né? Vou ter agora nos próximos dias. E num primeiro momento eu fiquei preocupada com isso. Nossa, e agora? Não estava esperando essa pausa, né, nesse trabalho que eu tô prestando, nesse freela que eu tô fazendo. E daí eu revisito aquela coisa do medo, né? E agora? Como que eu vou me organizar? Como que vai ser? E eu decidi, então, olhar isso de uma outra forma, de um ponto mais positivo. O que de bom eu posso fazer com esse tempo livre? É momento de me dedicar para cuidar de mim e para fazer, assim, tarefas que eu sempre tive vontade e que eu posso fazer agora sem tempo contado e posso me entregar um momento ali de contemplação. E daí eu resolvi explorar algumas trilhas, né, aqui perto de onde eu moro. E olha só, eu moro aqui há 3 anos e eu nunca tinha ido nesses lugares. Ou eu tava muito cansada, ou eu tava muito triste, ou eu tava muito ocupada. Eu nunca podia ir. Ou então eu ficava esperando pelos outros. E isso também é uma outra coisa que eu tô aprendendo a desconstruir agora. E foi tão libertador, tão maravilhoso poder escolher, me sentir livre pra fazer as coisas que eu gosto, na hora que eu gosto, e que eu acho bom, né? E do jeito que eu quero. E caminhando nessa trilha, assim, vieram muitas ideias legais de várias coisas que vão me dar prazer para realizar no meu formato de trabalho. E com certeza eu não teria isso se eu tivesse com o meu tempo ocupado com várias coisas que não me proporcionam crescimento. E daí eu entendi por que certos movimentos não deram certo, porque alguns movimentos não deram certo agora nesses últimos dias, né, nesse último mês. E por que algumas coisas se encaixaram, porque em cima dessas coisas eu teria mais tempo livre para estar fazendo o que eu tô fazendo hoje. E eu me peguei, assim, muito culpada, né? Que eu me sentia muito culpada. Então, eu tive a minha primeira filha muito cedo, né? Pra mim foi cedo. Tive ela com 20 anos, eu não tinha maturidade nenhuma. E hoje eu entendo, assim, que ser mãe não é o meu melhor. Por mais que eu entregue o melhor que eu posso e procure me desenvolver sempre mais, não é o meu melhor como ser humano. E quando eu fui mãe, eu coloquei como prioridade cuidar da minha filha. Eu coloquei como prioridade sustentar a minha filha. E eu coloquei toda a minha energia nisso. E as crenças que eu tinha dificultaram bastante essa minha jornada. E bastante a jornada para minha filha também. Não foi nem um pouco suave, assim, para nós duas. E quando eu decidi ter minha segunda filha, daí num outro contexto, eu decidi também que eu não passaria mais por isso, de abrir mão do meu bem-estar e da minha felicidade. Claro que, estando a minha filha segura, eu não abriria mão. E quando eu decidi engravidar,
e isso foi comunicado, né, pro pai da minha segunda filha, eu combinei com ele, olha, eu não planejava ter outro filho, mas eu quero muito ter outro filho, eu quero muito ter um filho com você. E que fique claro que eu não quero que isso aconteça, tá? Mas se em algum momento nós não continuarmos casados, que você possa ser esse porto seguro para essa criança. E eu não tinha nem engravidado, né? Porque eu não vou passar pela mesma coisa que eu passei com a minha primeira gestação, onde eu tive que segurar tudo sozinha e onde eu tive que abandonar a minha vida por uma questão de como eu não estava estruturada financeiramente, né? Ou eu priorizava colocar comida na mesa, ou eu priorizava estudar e fazer as coisas que eu achava importante. Eu priorizei colocar comida na mesa para minha filha, a segurança dela, né? E ainda assim eu falhei miseravelmente, E ele aceitou, né? E quando chegou 2 anos de idade da minha filha, a gente se separou, né? Terminou o relacionamento. Ela ficou comigo até os 4. Aí com 4 anos eu conversei com ele. Depois de sentir muito, avaliar muito como que eu ia organizar minha vida, o que que eu queria pra mim, o que que eu queria pra minha filha, né? Que era pequena. Eu visualizei ali com ele um ambiente seguro, um ambiente saudável, mais do que eu poderia oferecer naquele momento. E conversei para ver o que ele achava e ele achou ótimo, achou maravilhoso poder estar com ela, né? E eu passei a guarda daí provisória para ele e fui buscar esses meus caminhos, né? E olha que interessante, né? Agora minha filha fez 12 anos há poucos dias e ainda estou criando essa base, né? Nesse período, desde que ela foi morar com o pai, né? Então já faz 8 anos, bem dizer. Isso. Eu já tive um período de um bom desenvolvimento, construí várias coisas, caí. Comecei de novo, construí outras coisas, caí, voltei pro zero. E fico com meu coração tranquilo de saber que ela tá bem cuidada, que não vai faltar nada pra ela, porque em alguns momentos pra mim chegou a faltar, né? Chegou a faltar consideravelmente, assim, foi bem justo administrar e ainda mais morando em outro estado e priorizando, né, agora dar uma contribuição, pelo menos de base e uma presença mínima. E daí eu vi assim o quanto eu tava me culpando por isso, né? Porque eu vim morar num lugar que eu queria muito, vivendo, construindo experiências como ser humano, né? Com aprendizado e desenvolvimento como ser humano. E eu não estava aproveitando tudo que poderia me oferecer aqui, né? O tempo que eu estava tendo livre, a flexibilidade para acessar lugares diferentes, pessoas diferentes, aprender coisas diferentes, o tempo todo me culpando. Ah, não vou ter como ir ver minha filha todo mês. Ah, tô sendo uma péssima mãe. Então, assim, eu tava sendo infeliz aqui, vivendo onde eu queria, como eu estaria sendo infeliz morando lá na cidade que eu não queria viver mais. Olha que doido o que a mente faz com a gente. E daí agora eu me dei conta há poucos dias, assim, não. Eu não tenho que me sentir culpada ou pelo fato de essa escolha ter acontecido, né? Em comum acordo com o pai dela. E essa escolha ter acontecido impulsionada, né? Motivada por algo que fazia sentido pra mim, pra minha vida, pra minha história. Eu não preciso me sentir culpada por isso. Não preciso ficar perdendo energia. E daí eu percebi que as coisas não estavam conseguindo evoluir por isso. Porque eu continuava girando no mesmo padrão. Eu saí da cidade que eu morava, eu saí daquele contexto de relações que eu via que não estavam sendo legais pra mim, que eu tava me destruindo dessa forma, né? Da maneira como eu tava aceitando ser tratada, ou as coisas que eu tava aceitando viver. Só que aqui ainda continuava tudo igual, girando igual. Então, as coisas estavam andando em círculo. E agora, assim, eu entendi, né, que
eu não sou uma vítima, eu já venho trabalhando isso em mim. E para mim sair dessa escassez não é sobre somente mudar de lugar, não é sobre somente mudar de trabalho, não é sobre somente ter saído do relacionamento. É isso ser desprendido de mim, esse medo, né? E daí vem uma coisa bem profunda também sobre a questão de ser desnecessária, né? Eu falei no início do vídeo. Eu tava tão voltada para ser necessária para alguém que eu não tava sendo o essencial para mim. Eu não tava conseguindo ser. E agora eu tô nesse caminho de retorno. E tá sendo muito fantástico ver que agora eu tô começando realmente, depois de 8 anos, né? E eu sei que para muitas pessoas é difícil olhar de fora. Como assim? Né? Cada um tem uma história, a gente não pode condenar. E eu já fui essa pessoa que condenava, né? Os pais ou as mães que não moravam na mesma cidade que os filhos, pensando, tá abandonando, tá rejeitando, tá fugindo. E na verdade não. Se a criança tá bem cuidada, por mais que tenha esse fator da distância, que tenha que administrar a saudade, é parte dos nossos aprendizados, é parte do meu aprendizado, do aprendizado dela. E eu converso muito com a minha filha sobre isso. E isso tem ajudado a desconstruir esse peso que tinha. E eu vejo que é um peso que vinha de uma ancestralidade, né? Onde muitas mulheres que vieram antes de mim, não necessariamente só da minha família, isso é um histórico geral, assim, da história da humanidade, as mulheres sempre se anulam, sempre abriram mão de tudo, sempre se esqueceram de si mesmas. E é essa busca, né? Então, quando eu saí para fazer essa trilha hoje, até eu cheguei no lugar ali, tem um primeiro acesso para essa trilha, e tinha muitos homens ali, uma área que tem pescadores, e eles fazendo, acho que era um almoço, um churrasco, não sei. E daí eu fiquei olhando, tu imagina se fosse um universo inverso, né? Onde aqui, em vez de ter todos esses homens, fossem mulheres pescadoras. E que essas mulheres estivessem se reunindo numa terça-feira para confraternizar. Como seria diferente, né? Então, a gente começar a construir esses espaços, nós mulheres, dessa liberdade sem culpa. De poder viver a vida sem culpa, né? De hoje ser uma terça-feira e por mais que hoje a situação financeira que eu estou experienciando não seja a ideal, eu viver o melhor com o que é possível para mim hoje. E tudo isso que eu fiz não teve nenhum custo em energia de dinheiro. Teve uma importância da energia de uma ressignificação que eu coloquei nessa experiência que eu me propus e que eu tô me propondo. E foi bem bacana, assim, perceber que agora sim eu tô construindo raízes diferentes. Raízes que vão me dar sustentação para a minha vida ser diferente, para eu mudar de vida de verdade. E isso só vem através do fato de eu aceitar, né? Para mim faz muito sentido isso, que eu preciso ser essencial para mim em primeiro lugar. E para eu não sentir culpa, eu preciso me perdoar. Me perdoar pelos erros que eu cometi, me perdoar por não ter maturidade para entender os melhores caminhos e soltar essa culpa que é até inconsciente, que não tem um motivo certo, e me sentir merecedora de viver uma vida digna, uma vida tranquila e integrar, né, essa paz como algo natural. Espero que esse meu relato possa contribuir de alguma forma na tua jornada. E deixa aqui nos comentários se em algum momento do vídeo você se identificou com o que você está vivendo hoje ou o que você viveu em algum momento e se isso te ajudou a dar alguma virada de chave aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo.